Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E o assunto do episódio de hoje é uma das maiores dúvidas de quem pensa em migrar para um carro elétrico. Afinal, a autonomia desses veículos realmente entrega o que promete? Quantos quilômetros um carro elétrico consegue rodar na prática? O frio interfere? O ar-condicionado pesa tanto assim? E por que os números divulgados pelas montadoras às vezes parecem tão diferentes da realidade? No episódio de hoje, a gente explica o que realmente impacta a bateria dos veículos elétricos e por que muita gente ainda entende errado como funciona a autonomia desses carros. Você também vai conferir. Android quer barrar golpes com vozes clonadas por inteligência artificial, Google quer acabar com um dos recursos mais irritantes da busca no celular e pedágio sem cancela pode gerar multa sem o motorista perceber. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E para entrar no tema do episódio, a repórter Elisa Fontes conversa hoje com Clemente Gauer, coordenador do Grupo de Trabalho sobre Segurança e integrante do Conselho Diretor da BVE. Na conversa, ele explica como funcionam os testes de autonomia, por que os padrões brasileiros são considerados mais conservadores e quais fatores realmente fazem diferença no desempenho da bateria no dia a dia. Além disso, a gente fala também sobre a recarga rápida, eficiência energética, impacto do frio e o futuro das baterias elétricas. Para começar, Clemente, quero dizer, boas-vindas de volta ao podcast Canaltech. É sempre bom recebê-lo e para tratar de um assunto que todo mundo está interessado e quer saber cada vez mais. Quem pensa em migrar para um carro elétrico, o consumidor brasileiro hoje, ele já entende melhor como é que funciona a autonomia dos carros elétricos ou ainda existe muita desinformação sobre esse assunto? Olha, a gente tem uma situação, acho que bastante favorável hoje quando se trata em carros elétricos, que é o fato de você ter uma escolha bastante ampla, né? Eu costumo dizer que para todos nós que estamos na eletromobilidade há quase uma década, ou até já mais de uma década, muitos compraram BMWs i3 aí em 2015, 2016, a gente chegou a ter determinados momentos no Brasil que você tinha talvez um ou dois modelos à disposição, né? E hoje a gente deve estar se aproximando de uma centena ou talvez até mais modelos que você pode carregar, né? Então, você tem muita escolha, né? Outro ponto muito importante, né? Por exemplo, o meu primeiro veículo 100% elétrico que eu tive era um Mitsubishi MF, chegou no Brasil em 2010 como carro de teste, só haviam 6 desses no Brasil, ainda tem, eles estão aí, mas era um veículo que realisticamente fazia com uma carga 68 quilômetros. Declaradamente, ele fazia 100, mas na realidade 60, 68. E a gente vai para os dias de hoje e é praticamente difícil encontrar um modelo que rode menos de 280 ou 300 quilômetros à venda, né? E a gente tem que lembrar um dado importante, né, que em média o brasileiro dirige diariamente 35 quilômetros, tá? Então, guardadas as devidas exceções, por exemplo, motoristas de aplicativo ou profissionais que dirigem muito, ou se você tem um deslocamento atípico, a maior parte dos brasileiros vai acabar recarregando um carro elétrico uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, né? Então, a autonomia dá e sobra para o dia a dia. Lógico que quando a gente vai viajar, a situação se inverte. E acho que aqui vale a pena a gente entrar no ponto sobre a autonomia que realmente você precisa, né? O carro elétrico vai ser o quê? Um carro de viagem da família ou um carro do dia a dia? Ou o segundo carro de uma família só para uso urbano? Se for essa última alternativa, por exemplo, qualquer carro elétrico dá conta, né? E aí o interessante é, quanto menor a autonomia, melhor, porque você, primeiro, vai comprar um carro que tem uma bateria menor e vai te custar menos, um carro que é mais leve para dirigir. Então, a autonomia varia, nem sempre a maior e melhor autonomia de todos é o que as pessoas procuram, né? E a gente tem que também entrar no segundo assunto que eu acho que é bem importante, que é como que a gente avalia a autonomia dos veículos, né? Então, a gente tem no mundo inteiro entidades, né, que vão declarar as autonomias de acordo com as regulações locais, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vai ter a EPA, que é a Agência de Proteção ao Meio Ambiente. A gente vai ter na Europa a WLTP. A gente antigamente tinha a CLTP. A gente tem na China o ciclo de teste chinês, tá? E cada um deles vai ter um grau de assertividade, tá? Por exemplo,
o mais, eu diria, otimista de todos é o chinês, tá? Então, o ciclo chinês, por exemplo, se ele fala que seu carro vai rodar 600 quilômetros, no ciclo chinês é quase como se ele estivesse no plano a 60 km por hora, 70 km por hora. É uma condição idealíssima de uso, tá? Então, o ciclo chinês é visto como um ciclo extremamente otimista. O ciclo europeu é um pouco menos otimista, mas ele ainda assim é um pouco otimista, que é o WLTP, tá? E aí a gente vai para um ciclo que eu considero talvez o mais próximo da realidade, que é o EPA americano, tá? Então, o EPA americano, se ele diz 300 quilômetros, é que você vai conseguir rodar 800 quilômetros. Se ele diz, sei lá, 300 quilômetros, você vai rodar 300 quilômetros, tá? Esse é o americano. Agora, no Brasil, a gente tem um Inmetro conhecido como PBEV, né? O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. E esse, curiosamente, ele é o mais conservador de todos. Então, se o PBEV fala 250 km, seu carro vai rodar tranquilamente 300, né? E a prerrogativa dele, quando foi lá atrás definido, é que, olha, a gente não pode... A gente tem que fazer declarar um número que a gente não vai pegar o motorista de surpresa com a autonomia do veículo, né? O que é muito curioso, né, Elisa? Porque nunca se fez esse racional para um veículo a combustão, né? Você pega um veículo a combustão que ele fala, olha, você vai fazer 12 km por litro, ele faz 10. Mas quando a gente fala do elétrico, o elétrico não. O elétrico, e a economia dele vai ser X, eles colocaram um X menos 20% em média, às vezes 30%. Em casos, o PBEV impactou a autonomia, como foi o caso do veículo da Volvo, algum tempo atrás, impactou a autonomia de um veículo da Volvo em 45%. Então, imagina você, consumidor, você vai a uma concessionária, tem a etiqueta no para-brisa do veículo, e você olha, bom, esse carro vai rodar só 240 km, mas você sabe que, na verdade, ele roda 320. Então, muitas pessoas ficaram absolutamente espantadas. E o que a gente vai notar na imprensa, Elisa, é que, assim, todo jornalista especializado vai falar, olha, no ciclo PBEV, que é o mais conservador de todos, eles declaram 250, mas a gente sabe que vai rodar 300. Né? Então, também é complexo, porque coloca a nossa agência de metrologia, né, o Inmetro, numa posição de falta de credibilidade, né? Então, a gente já tem, eu diria assim, se caçoa um pouco da tomada de 3 pinos em metro, né? E o setor inteiro da indústria do automóvel caçoa o Inmetro por conta do seu PBV, que é conservador. Agora, veja só, o que o Inmetro declara é que eles aplicam o tal do penalty. Então, eles colocam o veículo numa bateria de testes, em ciclos de teste, e sobre ele se aplica o penalty, que seria uma espécie de punição onde você tira 30% da autonomia. E, supostamente, isso acompanha ipsis literis o EPA norte-americano. Agora, o curioso é que se a gente pega o mesmo veículo, fabricado nos Estados Unidos, que roda nos Estados Unidos, comercializado no Brasil, rodando no Brasil, os dados não batem. Tá? O indicador de autonomia brasileiro, que é o PBV do Inmetro, ele ainda assim é mais conservador, né? Então, a gente tem uma situação um pouco adversa no Brasil, porque, veja bem, a gente pega a EPA, o ciclo de teste de autonomia de um veículo elétrico da EPA considera as questões norte-americanas. Por exemplo, desde a severidade de um inverno do Alasca, ou de Michigan, onde está toda a indústria automotiva dos Estados Unidos, você vai ter temperaturas de menos 20 graus, menos 25 graus, até o calor da Flórida, que pode chegar quase, talvez, mais 40 graus, 35 graus, tranquilo. Agora, quando vem para o Brasil, que a gente não tem nenhum inverno rigoroso dos Estados Unidos, que impacta muito a autonomia, e tão pouco o calor, por exemplo, do deserto Death Valley, que faz 52 graus, né, que é o lugar mais quente do mundo, talvez, das Américas, o Inmetro, sem ter essas adversidades no Brasil, acaba sendo mais conservador. Então, é bastante injusto com o carro elétrico, né? Então, o que eu recomendo é sempre dar uma olhada no EPA.
Mas muitos carros não são comercializados nos Estados Unidos, você não vai ter esse dado, como os nossos veículos chineses, BYD, Ora e outros, né? Então, a minha dica é o seguinte, sempre que a gente olhar para o valor do Inmetro, coloca 10 a 20% mais. Essa vai ser a autonomia que você vai poder rodar. Nesses testes, o que é colocado à prova? A gente tem que primeiro entender que o veículo elétrico é um veículo extremamente eficiente e frugal no uso de energia. De energia como um todo, não de energia elétrica. Ele é muito eficiente, tanto que se você vai fazer uma viagem, põe a mão no motor de um carro elétrico, tá frio, porque ele não desperdiçou calor. Não saiu nada do escape, porque nem tem escape para jogar coisa fora. Então ele é muito eficiente. Então, um veículo a combustão, ele desperdiça 80% da energia dele em forma de calor. Então, muito pouca coisa impacta a autonomia de um carro a combustão, porque ele já está jogando tanta energia fora que vento contra, pista molhada, uso do ar-condicionado, passa desapercebido perto de todo o desperdício que ele promove a cada quilômetro que você roda, né? O veículo elétrico, ele é extremamente frugal. Então, a gente vai ver coisas que vão impactar na sua autonomia. Vamos lá. Pressão do pneu. Pneu mal calibrado. Pode impactar mais ou menos 5% na sua autonomia. Um vento contra dos bravos, sabe? Pode impactar de outros 5%. Um asfalto extremamente molhado pode impactar a sua economia também, sua autonomia, tá? Então, um veículo elétrico, você acaba percebendo essas nuances que passam desapercebidas dentro do grande consumo de um veículo a combustão, né? Então, esses são... Eu não costumo dizer que impacta a vida de alguém que dirige um carro elétrico. Normalmente, você acaba sendo bastante conservador, não deixando de chegar a sua bateria 0%, por uma questão de risco, etc., de ficar por meio da rua. Mas isso é o que as pessoas que eventualmente vão dirigir carro elétrico vão perceber. Então a gente pode até entrar nesse ponto também muito curioso da autonomia do carro elétrico. Eles falam que o carro elétrico gasta mais na estrada e menos na cidade. O que vem com uma grande surpresa, porque a gente está acostumado com carro a combustão, que na cidade gasta menos e na estrada mais. E por que isso? Porque a gente tem que lembrar que o carro elétrico é extremamente eficiente. Então, na cidade, que você não tem vento contra, não tem arrasto aerodinâmico, porque o carro está andando devagar, ele é extremamente frugal no uso de energia. Então, você risca dos gastos do veículo o arrasto aerodinâmico. Você não tem vento contra, porque você está andando devagar. Mas na hora que você põe um carro elétrico na estrada, aí impacta a resistência aerodinâmica na razão da raiz quadrada. Tá? Então, quanto mais rápido você anda, mais gasta. Hoje a gente está, de novo, acho que numa situação muito confortável para a adoção de carros elétricos. Existe um grande medo da autonomia, né? O que a gente chama de range anxiety, né? Um nome em inglês para dizer que a gente fica ansioso com a autonomia do veículo, né? Então você tem medo da bateria acabar. Mas a gente tem que lembrar, os carros elétricos hoje mostram sua autonomia em percentual, a maioria deles. Você consegue ver em 100 estágios quanta energia você tem, né? Então eu falo, cara, você tem que ser audacioso para ficar sem energia no meio da rua, porque ele vai te dizendo de porcento em porcento quanto que está sobrando ali, né? E a outra coisa é o seguinte, qualquer tomada num apuro vai te ajudar para recarregar um carro elétrico para você chegar até um posto, até o destino que você precisa. Lógico, faça isso com muita segurança, escolha uma tomada certa, não use adaptadores, né? Veja se o contato tá bom, põe para carregar, deixa 10 minutos, tira, vê se não esquentou a tomada. Mas o que a gente costuma dizer é o seguinte, quem tem tomada vai a Roma, né? Pode demorar, mas você vai chegar. Você falou ali, né, de uns exemplos em questão de aerodinâmica, de design. Isso também são fatores que, por exemplo, né, quando a gente tem dois carros com baterias que são bem parecidas, mas que têm autonomias diferentes, isso também pesa, isso? A gente vai pegar um caso típico, por exemplo, do Geely EX5, tá? Então, a gente tem dois modelos idênticos, um é o Max e o outro acho que é o Pro, se não me engano. São dois modelos que eles têm. E a gente tem uma diferença de quase 20% de autonomia, acho que 15%, 20% de autonomia de um para o outro, né? E foi curioso que a montadora declara que isso se deve ao ato do peso do carro, tá? Porque um é mais pesado que o outro. A verdade é o seguinte, você pode pegar um carro elétrico por 400 quilos de peso nele e a autonomia praticamente não muda.
Agora, por que um modelo tem uma diferença de autonomia tão grande em relação ao outro? Perfil do pneu, tá? Então, o que acontece? Quanto menor o perfil do pneu, ou seja, quanto menor for a quantidade de borracha num pneu, pode parecer um contrassenso, mas, ou seja, quanto mais bonita for a roda do carro e a borracha mais guia, mais energia aquele pneu vai consumir. E você fala, como assim? Tem menos borracha para dobrar e o carro gasta mais? Exatamente. Tá? Então, um pneu fino, perfil fino, ele vai consumir mais energia. Tá? Enquanto um pneu com mais borracha, mais borrachudo e mais feio, entre aspas, esteticamente, ele faz um carro ir muito mais longe. Tá? Isso pode ser até 20%. Então, vocês podem olhar em todas as especificações de todos os carros. Se você tiver a mesma bateria, mesma potência de motor e quantidade de motores, muda o perfil da roda, muda drasticamente a autonomia. Então, a dica que eu dou, se você não prezar tanto o lado estético, escolha um carro elétrico que tem mais carne no pneu, mais volume de borracha. Maior pneu, quanto mais borrachudo e gordinho, melhor. Por que isso? Porque basicamente a borracha vai se moldar ao asfalto e o carro vai rolar melhor. Então você ganha uma eficiência na resistência de rolagem, que a gente fala do veículo, né? E outro ganho que você também vai ter é o seguinte: aquele veículo passa a ser mais confortável nos buracos. E também mais resistente a danos ao pneu caso caia num buraco, né? Então você tem uma série de benefícios em detrimento de 2 pontos: estética e, eventualmente, estabilidade em curvas em alta velocidade. Então, quanto o pneu é de perfil mais baixo, o carro tem de ser mais estável em curvas. E também mais bonito, né? Agora, quando você fala tudo aquilo que é importante no dia a dia, ou seja, aguentar buracos, ser mais confortável, mais econômico. E aí a gente tem um período aí, você comentou também, né, ali quando você falou do inverno, né, de lugares quentes, lugares frios, e aí a gente está num período que no Brasil está esfriando, né, tem regiões que está esfriando. Vamos lá. Qual que é o impacto disso, de fato, para a bateria do carro elétrico? Olha, nas temperaturas brasileiras típicas, tá? Eu não vou falar da Serra Catarinense, da Serra Gaúcha, etc. Mas vou falar das temperaturas aí, sei lá, 15 graus, 10 graus, 20 graus. O impacto é mínimo, você nem vai perceber, tá? Vai perder talvez 3, 4 quilômetros, se muito. Agora, quando você vai para temperaturas que beiram 0 grau, o carro ele vai iniciar um processo, sem que o motorista perceba, de manter a bateria aquecida. A bateria, curiosamente, a área de conforto dela é muito próximo à área de conforto de temperatura de um ser humano. Tá? Então, se para a gente está confortável, para a bateria está confortável. Se para a bateria está frio, para a gente está frio, e vice-versa. Então, chegou em 0 graus, o carro vai começar a aquecer essa bateria. Isso consome energia. Tá? Também, quando a gente vai para temperaturas mais frias, o ar fica mais denso, tá? Então, na estrada, a maior densidade do ar pode impactar a autonomia do carro, sutilmente, tá? E o outro ponto é o seguinte: também com o frio, os pneus ficam mais rígidos, a borracha fica mais rígida, então ela não se acomoda tão bem como num dia quente, né? Então, no inverno, é comum que você tenha que utilizar, até carro a combustão, no inverno a pressão do pneu, as pressões de cada pneu fica mais baixa, a pressão de cada pneu fica mais baixa, então também você tem que completar o ar no inverno de forma a deixar a pressão correta. Mas o que eu diria é o seguinte: no Brasil a gente não tem uma preocupação real com a autonomia do veículo no inverno, a não ser que você use muito ar quente, que na maior parte dos veículos que a gente está recebendo, ele já tem um sistema de aquecimento da cabine que a gente chama de bomba de calor. Tá? Ele é um ar-condicionado invertido. Então, a gente tem que entender que até menos 273 graus Celsius, até lá ainda tem algum calor, pode estar muito frio. Menos 260 graus ainda tem calor físico naquele ar. Então, o que o aquecedor dos carros atuais faz é recuperar o calor mesmo de um dia frio e jogar para dentro da cabine. Então, na verdade, só gasta energia movendo o calor de fora para dentro. Mas você não gasta energia gerando calor com uma resistência como os carros elétricos antigos faziam. Então, a maior parte dos carros elétricos hoje no Brasil já chegam com a tal bomba de calor, que a gente chama. É como um aquecedor de piscina. Vai pegar o calor da atmosfera e põe para a água, mas ele põe para a cabine. Então, mesmo em dias frios, a maior parte dos carros elétricos, como os Dolphins, etc., já tem
esse sistema de bomba de calor, que o impacto vai ser mínimo para manter a cabine aquecida, ou tal qual o de um ar-condicionado. E aí o que ele entendeu, né? O mercado está caminhando mais para as baterias maiores ou realmente um carro que é mais eficiente, né? Não necessariamente com a mudança da bateria. O ideal são as duas situações, né? Então, assim, por exemplo, um veículo de uso urbano, olha, quanto menor a bateria, melhor, né? Ele é um veículo mais leve, mais barato, ele utiliza menos quantidade de minerais, apesar de todos eles poderem ser 100% reciclados, tá? A gente tem aqui uma empresa no Brasil que recicla 98% da bateria, né? Mas quanto menos recursos a gente precisar no carro, melhor, né? Então, para o veículo urbano, uma bateria pequena pode resolver, né? Para um veículo que você quer cobrir grandes distâncias, talvez uma autonomia elevada seja desejada, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar o caso do novo EX60 da Volvo, o novo iX3 da BMW, são veículos hoje cuja autonomia pode facilmente ultrapassar 800 km em deslocamento de velocidade média na estrada, tá? De novo, é uma autonomia que vai superar a capacidade fisiológica de todo mundo dentro desse carro. O motorista certamente vai ter que parar antes para ir no banheiro ou comer alguma coisa, né? A gente faz até uma brincadeira sobre esses carros que falta um acessório que é um vaso sanitário instalado na posição do motorista, porque você vai ter que parar antes dessa autonomia acabar, né? É claro que a gente entende que tem obstáculos aí na infraestrutura de recarga e é por isso que essa autonomia tão elevada pode ser conveniente. Mas vamos pensar num cenário onde a rede de recarga, que vem crescendo exponencialmente no Brasil, diga-se, chegue a uma situação ideal, como, por exemplo, depois de 100 anos chegou a infraestrutura de abastecimento de veículos a combustão, né? A gente tem que lembrar que levou 100 anos para a gente chegar no grau de maturidade que a gente tem de posto de combustível e toda semana está abrindo posto novo ainda, né, de gasolina, de combustível, né? Então, se a gente chegar numa onipresença da infraestrutura de recarga, tal qual a gente tem de combustíveis hoje, eventualmente ninguém mais vai precisar de uma grande bateria, né? A gente viu a BYD lançando agora a recarga em menos de 5 minutos, né? Flash Charge. Então, provavelmente no futuro, o preferível vai ser, olha, um carro leve, bateria pequena e recarga em 1 minuto. Mais rápido que abastecer o tanque, que é o caso da BYD, né? Então, acho que esse momento vai chegar, né? E a gente vai começar a revisitar a questão real de ter uma grande bateria. Agora, Elisa, a gente tem que considerar também que a gente tem notícias a todo momento de baterias de estado sólido, né? Ou seja, são baterias que, com o mesmo peso da bateria de hoje, elas armazenam o dobro de energia, né? Então, isso quer dizer o seguinte: um carro elétrico, ele tende a ser até mais leve do que um equivalente a combustão, né? Porque o motor elétrico já é muito mais leve que o motor a combustão. O motor elétrico não tem uma caixa de câmbio com 6 marchas como tem um carro a combustão, né? É uma transmissão simples. E as baterias vão ficar extremamente mais leves num futuro muito próximo, né? Então, eu acho que tudo isso vai convergir para aquilo que quem já tem carro elétrico percebe, que dirigir um carro elétrico é muito melhor que carro a combustão. A gente sabe que por volta de 5% só de quem tem carro elétrico voltaria a ter um carro a combustão. Porque toda essa conveniência do silêncio, da potência imediata, do baixo custo operacional, isso hoje já é muito melhor que carro a combustão. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, olha, acho que eu vou esperar um pouco mais para comprar um carro elétrico. E o que eu digo é o seguinte: é como estar num trem errado, você pegou o trem errado e falar, eu vou esperar um pouco mais para descer. Você só vai ficar mais longe e vai ficar cada vez mais caro para você voltar para casa. Se você comprar o carro elétrico de hoje, você já começa a economizar e já começa a ter todo o benefício. Tá ótimo, Clemente. Foi muito esclarecedor, muito bom esse assunto, né? A gente sabe que é algo que está em discussão, né? É interessante a gente entender isso, né? Que o consumidor também não fique confuso, né, com todas as informações que um órgão fala aquilo, um outro órgão fala isso, enfim. Você deu muitas dicas aí de como deve ser o pensamento na hora de decidir, né, ali se vai comprar ou não, qual modelo faz mais sentido, né. Muito obrigada, viu?
Que é isso, eu que agradeço e estamos sempre à disposição aí do Canaltech e de todos vocês. Até mais. E vamos agora para o giro de notícias. O Android está preparando uma nova proteção contra golpes feitos com inteligência artificial, especialmente aqueles que clonam vozes para enganar vítimas em ligações e aplicativos bancários. A ideia do Google é criar uma espécie de trava invisível que funcione em segundo plano, identificando comportamentos suspeitos em tempo real. O sistema poderá bloquear permissões perigosas, emitir alertas e reforçar a segurança em apps instalados fora da Play Store. O movimento acontece em um momento em que os golpes com IA estão ficando cada vez mais sofisticados, usando até vozes falsas de familiares e empresas para aplicar fraudes. E o aplicativo do Google pode ganhar um novo visual e também uma solução para um recurso que muita gente considera irritante. A empresa prepara uma opção para desativar a reprodução automática de vídeos e conteúdos dentro da busca. A novidade apareceu em testes no aplicativo para Android e deve dar mais controle para os usuários sobre consumo de dados, distrações e navegação. Além disso, o Google também trabalha em mudanças na interface para destacar recursos de inteligência artificial e buscas mais inteligentes. As funções ainda estão em desenvolvimento e podem mudar antes do lançamento oficial. E o pedágio sem cancela já está mudando a forma de dirigir nas rodovias brasileiras e muita gente ainda não sabe como ele funciona. No sistema Free Flow, o motorista passa normalmente pelos pórticos eletrônicos sem precisar parar para pagar. Quem usa a tag faz tudo automaticamente. Já quem não tem o dispositivo precisa acessar os canais digitais das concessionárias para quitar o valor depois da viagem. O problema é que esquecer esse pagamento pode gerar multa por evasão de pedágio, além de pontos na CNH. A tecnologia promete acabar com filas nas estradas, mas exige atenção redobrada dos motoristas. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de André Laurenti, Viviane França e Daniele Cassita. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!